galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Moleque, de cara já pode deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera que sonha ou que tem curiosidade sobre o mundo do mergulho. A galera tem gostado muito dessa minha série do mergulho, contando as histórias, minhas quase mortes, algumas curiosidades. E hoje eu queria trazer para vocês aqui. Eu não quase morri, mas todo mundo ali da equipe achou que eu tinha morrido. Por quê? E também vou contar outras curiosidades sobre trabalho em usina hidrelétrica. Eu trabalhei em Minas Gerais, boa parte de Minas Gerais, rodei Minas Gerais quase inteiro, todas as hidrelétricas de Minas eu fui. E era engraçado, quando a gente tava lá, o pessoal, pô, trabalha com o quê? Pô, com mergulho. Ué, mas em Minas Gerais, exatamente, em Minas Gerais, usina hidrelétrica usa muito o trabalho do mergulhador para N serviços. Eu vou contar alguns aqui que eu tenho como falar alguma coisa, ou que eu tenho imagens de alguma coisa, porque na época eu não tinha intenção de nada de internet, então nem gravava, não fazia quase nada. Eu tenho mais gravado aqui zoeira e brincadeira com os amigos do que o próprio mergulho em si. Se fosse hoje em dia, ia ter muito conteúdo maneiro. Galera, acharam que eu tinha morrido. Por quê? Em usina hidrelétrica tem uma parada que se chama desarenador ou desassoreador, dá no mesmo. Galera, eu vou tentar... Cara, eu não tenho nenhuma imagem dessa hidrelétrica e do que é um desarenador. Procurei na internet, eu não achei. Não existe imagem de desarenador na internet. Se existe, eu não achei. Então vou tentar desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem o que aconteceu com a minha suposta morte no mergulho. Logo, eu tava recente no mergulho, eu tinha pouco tempo de mergulho e eu apavorei a equipe toda. Olha só como é que funciona. Deixa eu tentar arrumar uma posição para desenhar aqui. Então, galera, olha só, vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é um desarenador, tá? No reservatório de água da usina hidrelétrica, que é onde fica aquele montante de água lá no fundo tem uma parada assim, ó. É praticamente um caixote, como se fosse um caixote com alguma janela de uns 50 centímetros mais ou menos cada uma. São várias janelinhas. Isso aqui lá no fundo do reservatório d'água. E aqui tem um duto, uma saída de água para cá e uma saída de água para cá. Isso aqui em cima tudo é água, ó. Tudo isso aqui é água. E lá no fundo tem isso aqui que fica criando uma sucção, tá? Sendo que aqui tem uma comporta, que a gente chama de stop log. E aqui também tem um stop log por dentro, que é o que vier daqui e vier daqui para a água parar de sair, tá? Caso seja preciso fazer alguma manutenção aqui, que é o caso. Então, no caso, tinha... Isso aqui tava tudo cheio de barro, porque... Isso aqui é barro, galera. Então, tinha uma janela com barro, muito barro. E essa outra janela aqui, tinha metade barro e tinha um toco aqui no meio dela, um toco grande. Só que eu acho que esse toco tava meio por dentro, não lembro direito. Eu sei que tu não conseguia... tava por dentro, porque tu não conseguia puxar esse tronco aqui para começar a desobstruir, para começar a dragar aqui e limpar essa janelinha aqui. E já tinham tentado tirar essa madeira e o cara falou: Romulo, tem uma madeira lá que não dá para tirar. Eu falei: não dá? Claro que dá, ela não nasceu lá. Aí vai o Rômulo PQD brabão, desce no mergulho. Aí chegou aqui o Rômulo PQD para mergulhar. Pô, meus desenhos tá uma bosta, mas é isso aí. Tá o Rômulo PQD aqui, minhas borbolinhas subindo, eu com capacete igual um astronauta, e as borbolinhas subindo lá em cima. E quem tá lá em cima fica vendo a borbolinha do cara que tá mergulhando, porque fica aquele monte de borbolha saindo lá em cima. Aí eu vim até aqui, tentei tirar, vi que não dava, vi que a madeira tava por dentro. Eu falei: bom, se a madeira tá por dentro, e eu puxar por dentro, esse troço sai. O que eu resolvi fazer? Eu falei: meu irmão, eu vou cair para dentro desse bagulho aqui. Eu vou entrar dentro do desarenador. Isso não se faz, mas eu fiz. Peguei fui nadando, entrei para dentro do desarenador. É a conta de passar um corpo humano e mais o cilindro. Então eu entrei. Só que o que acontece? Nisso que eu entro, a minha borbolha, em vez de aparecer lá em cima, minha borbolha fica agarrada aqui dentro desse desarenador, como se fosse um caixote. Então toda borbolha que eu estou produzindo tá ficando aqui.
E como a minha mangueira, meu cordão umbilical que vai lá pra cima, que é o que tá trazendo meu ar, passou aqui, travou meio que na quina do bagulho, o pessoal lá de cima puxava a minha mangueira, eu não sentia porque tava travado aqui, e minha borbolha não saía lá em cima. Então o que que acontece? O que que eles pensaram? Que o Rômulo PQD tinha morrido, eu não estaria respirando, porque obviamente se tem um mergulhador na água, lá em cima tem borbolha, se lá em cima não tem borbolha, o mergulhador morreu. Só que eles não imaginavam que o Rômulo PQD, para concluir a missão, teria entrado dentro do desarenador. E eu tô lá tranquilão, arrancando essa madeira aqui para dentro. Consegui arrancar a madeira para dentro, tirei ela, botei para fora, desobstruí isso aqui. Quando eu resolvo sair aqui do desarenador para fora, que minha borbolha volta a sair lá em cima, o pessoal começa a puxar minha mangueira e eu subo. Cheguei lá em cima, deixa eu voltar aqui para mim agora que eu acho que já deu para entender minha bagunça aqui. Galera, aí quando eu cheguei lá em cima, meu irmão, os amigos mergulhadores estavam branco, pálido, todo mundo desesperado. Romulo, o que que tu arrumou? Tu parou de respirar, tu morreu. Que isso, galera? Eu tava ali no desarenador tranquilo, tirando a madeira. Tu é maluco? Mas como assim? Eu falei, cara, eu entrei pra dentro do desarenador e tirei aquele tronco que tava lá e desobstruí, só isso. Deu, caraca, não faz isso não, tu é maluco. Conclusão, dei um susto na equipe inteira, porém o tronco foi retirado e eu consegui desobstruir o desarenador. Então, para mim, missão dada sempre foi missão cumprida. Então, mais uma missão cumprida, embora eu tenha apavorado a equipe toda, gerente da usina hidrelétrica, meu irmão, já tinham acionado até o Papa. Eu sei que o nego ficou desesperado lá por conta desse desarenador. Mas eu fiquei felizão de ter concluído a manobra, tomei uma comida de rabo, mas no final o cara me agradeceu porque tinha que ser feito. E só tinha essa maneira de ser feito, porque o troço emperrou por dentro. Então, pra fora você não ia conseguir tirar mesmo. Então, entrei lá dentro mesmo, tirei o bagulho. E essa usina hidrelétrica é essa do Triângulo Mineiro. Eu não lembro, lá em Santa Juliana, eu não lembro o nome dessa hidrelétrica. Galera, olhei na internet aqui, usina hidrelétrica de Pai Joaquim, eu tenho quase certeza que é isso. Cara, é muito tempo, deu até uma saudade boa aqui daquele trabalho, que troço maneiro. Então ali eu comecei a adquirir minha experiência no mergulho, comecei a criar gosto, embora não seja o sonho do mergulhador estar trabalhando numa hidrelétrica, mas só de você estar dentro da profissão, adquirindo experiência, cara, é muito maneiro. Claro, todo mergulhador que entra em usina hidrelétrica vislumbra um dia trabalhar com offshore, no mar, né, com água limpa, com, porra, embarque de helicóptero e tal. Mas enfim, tava felizão, realizado como profissional. E muita gente tem curiosidade, tem muito serviço curioso em usina hidrelétrica. Eu tenho, acho que tem foto aqui, se tiver vai estar aqui. Essa usina aqui é de Furquim, infelizmente perdemos um amigo lá recente agora, o Serjão. Eu não tenho nenhuma foto com o Serjão, mas trabalhei um tempo com ele. Infelizmente, ele morreu nessa hidrelétrica aqui, porque ele tava dragando. Pô, essa dragagem eu já fiz ela várias vezes. Só que ali onde tem esse stop log que veda a água pra ir embora, ele ficou, acho que meio emperrado e dando passagem de água. Só que não tava passando água porque tava assoreado com terra. E ele foi dragando. Na hora que ele chegou nessa parte da grade, que ele desassoreou, que saiu aquela terra dali, aí chupou água e automaticamente chupou o nosso amigo e ele foi parar lá embaixo na jusante, porque ele estava no setor montante. Galera, serviço de hidrelétrica é muito perigoso por alguns motivos, tá? Primeiro que você não tem visual do que tu tá fazendo, é tudo no tato, tá? E quando você tá na parte montante é muito perigoso, porque a pressão da água, tudo quer ser jogada para baixo. Então qualquer furo, qualquer vazão de água que tiver, que tu encostar ali, você que vai vedar aquele furo, aquele vazamento. Vedamento de stop log, de comporta é muito perigoso. A gente leva umas bonecas, é como se fosse um saco de feira cheio de estopa para ir jogando nesses buracos. Só que se tudo é um vacilo e você encostar um braço ou você ficar agarrado nesse buraco, meu irmão, já era, não sai. Você que vedou aquele buraco. Com esse nosso amigo foi diferente, ele desobstruiu o buraco e ele virou, ele teria vedado o buraco. Só que a parada era tão grande que ele acabou sendo chupado. Infelizmente a gente perdeu esse amigo, tem agora, deve ter vou chutar, não lembro, mas deve ter uns 6 a 7 meses. É muito triste. Galera, eu trabalhei na usina também do Funil.
essas imagens aqui, ó. Isso aqui é lá na usina do Funil, cara, é uma hidrelétrica irada. E lá tem um serviço que é muito curioso e dá muito medo. Acho que é o serviço mais pavoroso que eu já fiz, embora seja na área jusante, que não tem o risco de você ser sugado por nada, porque já é na parte de baixo da usina. Cara, é no setor jusante, onde não tem esse risco de sucção, porque já é onde a água está sendo empurrada para fora. Sendo que dá um medo absurdo, porque, brother, tu tem que descer por um conduto, isso tudo, meu irmão, tu olha a planta da parada lá e depois tu grava aquela planta na cabeça e vai no tato vendo aquilo que tu viu na planta. Então tu vem no tato descendo um conduto, sei lá, desce 15, 20 metros pela água assim. Depois tu entra para dentro da onde é a turbina. E por que tem que fazer esse trabalho? Porque, cara, os peixes eles estão subindo o rio para se reproduzir o tempo todo. E ali tem várias turbinas gerando energia. Só que de vez em quando alguma dá problema e tem que parar para manutenção. E quando ela para, que não tem aquela pressão de água saindo, os peixes que estão subindo o rio não tem mais para onde ir e acabam ficando presos dentro da turbina. E acho que é o IBAMA, sei lá, não lembro, o órgão responsável ambiental, não deixa você voltar a gerar uma turbina se não for lá dentro para saber a quantidade de peixes que tem. Se tiver muito peixe, tem que fazer o trabalho de ensecadeira, que você fecha o top log, seca a turbina, pega os peixes, joga para o montante e depois volta a gerar. Mas se não for o mergulhador lá dentro, não tem como saber a quantidade de peixe que tem lá. Então é a gente que tem que ir lá. E para isso a gente desce. Isso tudo com câmera, iluminação, fonia. Teve uma vez que foi até engraçado. Eu discutindo com um engenheiro, sei lá, o cara do IBAMA lá. Meu irmão, desci. Aí vai subindo assim. Aí tu tem que passar no meio da pá do hélice. É como se fosse uma hélice de um ventilador, só que gigante. Para vocês terem ideia do tamanho de um conduto desse de hidrelétrica. Olha essa foto aqui. Olha as pessoas perto da parada. Meu irmão, é gigante. Então imagina um ventilador ali dentro gigante, que é onde a água passa e faz essa hélice girar. Então, como ela tá parada, e detalhe, essa que eu tô entrando tá parada, porém, as outras milhões de turbinas ao redor estão girando. Então a água fica assim, ó, vibra, é mó doideira, dá um cagaço danado. Aí tem que passar entre as pás do hélice. Aí chega numa parte ali que tem uma válvula chamada válvula bypass. É como se fosse um buraco negro. Aí esse técnico do IBAMA lá, engenheiro, sei lá, mergulhador, por favor, filmar a válvula bypass. Eu falei, ok, mergulhador filmando a válvula bypass. Ele, mas eu não tô vendo nada. Eu falei, nem eu. Eu não tô vendo, quer que a câmera aí em cima tu veja. Mergulhador, mas se você for aí e eu não ver nada, não adianta de nada. Eu falei, então não sei nem porque vocês mandaram aqui. Porque isso aqui, esse mergulho, essa época do ano é sem visibilidade. É tudo no tato. Devia ser algum cara que nunca foi para esse trabalho e enchendo a paciência. Geralmente a gente só relata o que a gente está vendo ou sentindo. Na verdade, vendo é raro. Mas geralmente quando a gente sente muito peixe, porque meu irmão é muito peixe, aqueles dourados de, meu irmão, sei lá quantos quilos, te bate, passando para um lado para o outro, porque eles também estão nadando cego ali, então você sente que tem muito peixe ali. Então vai subindo ali por dentro até passar lá dentro da turbina e sentir, né? Não é nem ver a quantidade de peixe. Aí eles pedem pra gente dar uma estimativa de quantidade de peixe. Falar, uma tonelada, 500 quilos, sei lá, a gente chuta. E se a gente falar que tem 1 tonelada de peixe, a gente tem que parar, fazer o trabalho de ensecadeira lá, fechar o stop log lá, tirar os peixes, botar pra cima para depois botar pra gerar. Esse é um trabalho muito doido. Tem outro trabalho que é muito comum em usina hidrelétrica, que é limpeza de grade. Porque a água que vai para essas turbinas, lá em cima tem um gradeado para não descer pau, pedra, bicho, boi. E a gente tem que descer lá e tirar. Brother, é muito ruim. Porque tu começa a tirar tudo que tá na grade sem ver. Quando tu bota a mão numa parada que é macia, meu irmão... A gente já achou muita parada louca nessas grades de hidrelétrica. Então, meu irmão, quando tu bota a mão, tu sente aquilo mole. Às vezes tua mão entra, sente que furou alguma camada de pele, de tecido e entrou, meu irmão. É maior doideira. Mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então a gente vai lá, tira, aí desce. Eu não sei se tem aqui imagem de cesto, mas desce uns cestos, a gente vai enchendo o cesto, aí sobe. Desce o cesto, sobe. Um outro trabalho muito comum, mas muito comum mesmo, é o de dragagem. Que a gente fica tipo um aspirador gigante
Cara, eu acho que eu tenho um trechinho de um vídeo aqui também do brother me sacaneando quando eu tava na água, na usina Rio de Pedras, lá em Itabirito. Cara, foi um dos serviços mais maneiros da minha vida. A galera que tava lá, a vibe, meu irmão, fiz altas amizades em Itabirito. Eu amo aquele lugar. Vou botar aqui, eu não sei se eu vou poder deixar com som, galera, porque eu acho que esse vídeo tá com som e a música provavelmente vai dar ruim nos direitos autorais aqui, porque música de edição velha. Mas vou ver o que eu arrumo, mas é esse vídeo aí. Usina Rio de Pedras, dia 20/11 de 2009. E nesse momento quem tá na água é o famoso paraquedas, né? Olha lá, põe reparo. Dá pra ver muito não, mas ele tá ali, viu? Procurar. Dragagem, pesado. Voltando o desempenho do rapaz, a gente vai ver aqui, ó. Aguinha de chocolate. Aí, paraquedas, tá mandando bem, mano. Olha só, o todinho tá firmeza. É, paraquedas, podia estar no pico lá em cima, ó. Fazendo um voo, mas não, tá debaixo d'água comendo Todd. Então, galera, é isso aí. Eu fiz vários trabalhos em, meu irmão, diversas hidrelétricas por Minas Gerais inteiro. E sempre buscando evolução. Até que a empresa TecSub de Santos, que trabalha offshore, trabalha no mar, me ligou. E eu tava nessa usina aí, desse último vídeo aí, de Itabirito, da Rio de Pedras, meu irmão. Isso devia ser tipo 2 horas da tarde. Essa empresa de Santos me ligou: Romulo, você tem interesse em trabalhar com a gente? E eu de carteira assinada lá. Na verdade eu estava em Itabirito, a empresa que eu trabalho é em Divinópolis e a empresa que me ligou é de Santos. E essa empresa de Santos me ligou: Romulo, surgiu uma vaga para você aqui, tem interesse em trabalhar com a gente? Eu falei: claro. Ela: ó, tu tem que estar aqui em Santos amanhã com a tua carteira em mãos, já com livre para assinar, amanhã às 9 horas da manhã. Eu falei: meu irmão, ferrou, mas vou dar meu jeito. Falei: tá bom. É a Linda, nem sei se ela tá na empresa ainda. Tá bom, Linda, eu vou dar meu jeito aqui. Amanhã, 9 horas da manhã, eu tô aí em Santos com a minha carteira. Eu tava de moto lá em Itabirito. Cara, abandonei o serviço da hidrelétrica, liguei para o dono da empresa, falei: antes, ó, surgiu uma oportunidade melhor e tal, não sei o que, tô saindo do serviço aqui, tô indo aí na empresa para dar baixa na minha carteira. Mas como? Eu falei: vou pegar minha moto, eu vou ir. De Itabirito para Divinópolis, tô chutando aqui uns 200 quilômetros, não lembro. Ou mais. Acho que até mais, mas vou chutar 200 quilômetros. Peguei minha CGzinha, fui lá para Divinópolis. Cheguei em Divinópolis, falei: Denise, eu preciso da minha baixa na carteira agora. Ah, não, Romulo, eu não vou conseguir te pagar isso agora, não sei o que, tem que fazer demissional. Eu falei: filho, não se preocupe com o dinheiro agora não, depois tu me dá essa parada. Eu só preciso da minha carteira com baixa. Ela: tu não vai conseguir agendar demissional para hoje não. Eu falei: vou, me diz onde tem uma clínica que eu acho. Meu irmão, cheguei na clínica, a clínica lotada. Eu falei: galera, olha só, minha situação é essa, eu preciso disso. Pô, me dê a compreensão aí. Não, vai lá. Meu irmão, consegui minha baixa na carteira lá, o meu demissional em 2 minutos. Voltei na empresa lá, mas já, puf, ela assinou lá minha demissão e tal, não sei o que, lá. Saí fora. Só que eu tava ainda em Divinópolis, são 600 e tantos quilômetros da onde eu moro, em Petrópolis. Falei: meu irmão, chora. Eu já destruído, peguei a moto e pum. Cheguei em casa, acho que era meia-noite bordoada, não lembro. Aí arrumei minha documentação, arrumei minhas paradas, já peguei minha moto, fui direto pro Rio, pro aeroporto. Consegui uma passagem, acabei de ficar madrugada no aeroporto. Fui para São Paulo, de São Paulo peguei um busão para Santos. Meu irmão, cheguei na empresa igual um zumbi. A mulher: você tá bem? Eu falei: agora eu tô onde eu quero e do jeito que eu preciso. Aí assinou minha carteira, cara. Aí foi muito maneiro também, porque aí vem a minha história do offshore. E é claro, isso aí vai ficar para um próximo vídeo, porque já tá imenso. Eu vou contar umas histórias aí do offshore que, meu irmão, muito engraçado, muito cômico.
como eu entrei, como eu comecei a trabalhar no mar. Tem umas histórias muito engraçadas. Então, vou deixar isso aí para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas doideiras do mergulho. Se não deixou um like no começo do vídeo, deixa um like. Considere ser membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você fortalece muito o canal Rômulo PQD. Valeu, galera? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Valeu, tchau e fui!